Vamos aprender juntos, à luz da palavra de Deus, como ouvir a voz de Deus. Amém? Você crê que Deus pode falar? Hã? O Deivão está aí, firme e forte, hein, Deivão? Você crê que Deus pode falar? Hã? Deus fala? Fala. E tem várias maneiras que a gente quer compartilhar aqui hoje. Quando Deus colocou esse tema no meu coração, na sequência o pessoal dos jovens colocou um boletim falando também de como ouvir a voz de Deus. E aí eu fui aprendendo aqui com eles também, a gente foi tocando figurinhas. Falei, olha, eu estou tentado a usar o boletim que vocês fizeram. Aí a Tainá falou, pastor, faz isso mesmo. Bonitinha. E eu ia falar aqui com o material que eu tenho, mas eu entendi que esse material ficou tão lindo. Isso é a unidade do Espírito. A gente, quando está em comunhão com Deus, você vai na mesma fonte que Ele está falando. Às vezes você fala assim, já ouvi várias pessoas aqui no grupo assim, pastor, o que o senhor pregou, eu meditei de manhã. Por quê? Porque você foi no mesmo lugar. A fonte é a mesma. Se você pela manhã tem a dedicação de ter comunhão com Deus, fazer devocional, orar, você está indo no mesmo lugar. Pode ser que de lá vai sair as mesmas mensagens, mas só confirmar o que Deus está falando ao seu coração. Isso é lindo demais. Então, você acredita que Deus responde todas as nossas orações? Quantos acreditam? Alguns não acreditam, mas vamos repetir de novo. Você acredita que Deus responde todas as nossas orações? Pode ser que tem orações que você ainda não viu respondida porque você ainda não parou para ouvir corretamente. Por isso gera essa dúvida. Eu não tenho dúvida nenhuma que Deus responde todas as orações. Pelo menos eu tenho essa experiência. Eu creio que Deus responde todas as minhas orações. Por quê, pastor? Porque quando eu vou até ao Pai, se Ele não me dá uma resposta, Ele me dá uma promessa. Olha que interessante, nós precisamos aprender a lidar com isso. Se você não tem uma resposta, Deus te dá uma promessa, mas você nunca sai sem resposta. Amém? Pode ser que isso vai sanar uma dúvida aí no seu coração. Porque às vezes a gente ora a Deus para ter a resposta segundo o desejo do nosso coração. Mas se você ficar atento, você vai ver que Deus mandou para você uma promessa e você não entendeu que era uma resposta. Está claro isso? Está claro ou não? Você consegue entender? Porque às vezes você está aí lamentando uma situação porque não teve a resposta como você gostaria. Só que Deus já deu para você uma promessa de algo melhor para você. Amém? Então atenta para isso, porque Deus nunca nos deixa sem resposta. E a resposta muitas vezes vem não do jeito que a gente gostaria. Ele pode dar um não, ele pode dar um sim, ele pode dar um espere. Não é assim que a gente faz com nossos filhos? Hã? É assim que o pai faz conosco. Muitas vezes fala assim, espera um pouco, ainda não é tempo. Mas eu quero. Ainda não é tempo. Não é assim, não? Aí, mas eu quero. O povo de Israel fez isso, pediu uma coisa que não era o tempo. A Bíblia diz que Deus concedeu o desejo do coração deles, mas fez definhar a alma. Forte não? Concedeu-lhes o desejo do coração. Procura para mim, André, esse texto aí. Concedeu-lhes o desejo do coração, mas fez definhar a alma. É forte ou não é? Tem coisas que a gente deseja tanto. Já vi isso acontecer. Mas porque eu quero. Não é para você. Mas eu quero. Tá bom, então vai. Só que Deus não mandou ela ir. A pessoa ir.
Só que a pessoa quis aquilo, fez definhar a alma. Porque tem situações, eu estou cheio das frases hoje, tem situações que é preferível um fim horroroso do que um horror sem fim. É forte. É preferível um fim horroroso do que um horror sem fim. Eu aprendi isso na minha juventude, no início da minha vida cristã. Em situações que Deus literalmente frustrou o meu caminho, porque não era aquilo que Ele queria para mim. E para me consolar, Ele liberou essa frase. Marcos, é preferível um fim horroroso do que um horror sem fim. Ou seja, o que é o horror sem fim? São as decisões que a gente toma hoje que não é a vontade de Deus, porque nós não aprendemos a ouvir a voz de Deus, depois se torna um horror sem fim, porque é a vida toda administrando aquela situação que Deus não queria que você vivesse. É forte ou não é? É muito forte. Então, Salmo 106, 15. É isso aí. Salmo 106, 15. Depois você lê todo o contexto do Salmo, para não gerar um pretexto, né? Mas leia depois o contexto do Salmo, que está falando ali do povo de Israel, que estava reclamando, porque eles queriam. Então, lhes deu o que pediram, mas enviou sobre eles uma doença terrível. Tem uma outra versão melhor, atualizada, e uma outra versão, essa aí fica muito assustadora. Não estou aqui para assustar ninguém. Pode ver uma outra versão, filha querida? Qualquer outra versão já vai dar um outro sentido aí. Conseguiu? É o Rodrigo que está de toquinho ali? Tá. Conseguiu a outra versão ou não? Oi. Revista e corrigida. Bom, olha lá. Eles deu o que pediram, não é. É Almeida. Olha lá. Eles fez o quê? Satisfez-lhes o desejo, mas fez definhar a alma. É muito sério isso. Então, que Deus nos ensine e nos ajude aí a caminhar. Então, Ele responde às nossas orações. De forma resumida, podemos considerar que as respostas de Deus são assim. Ele confirma, ou Ele pode dar um não para você, Ele pode dar uma negativa. Ou pode dizer para você esperar. Esperei com paciência no Senhor. Quantos gostam de esperar? Levanta a sua mão, quem gosta de esperar. Ninguém gosta. Mas acredite, é o melhor estado da nossa vida é esperar no Senhor. E quem? No Senhor. Então nós precisamos começar a gostar de esperar no Senhor. Espera no Senhor, agrada-te dele e ele satisfará os desejos do seu coração. Amém? Por que às vezes a gente fica com cara de filho emburrado com Deus? Sabe por quê? Porque nós não esperamos. Não esperamos. Estava ouvindo ontem um vídeo, comecei a dar risada demais. Quase que eu mandei para vocês. De um rapaz, agora ele é evangelista, crente. Ele é feio. Porque ele estava falando que ele era feio, tá? Aí ele falou assim, irmãs, falava assim, vocês ficam aí escolhendo. Mas eu casei com a menina mais bonita da igreja, ele falava. Mas quando eu conheci, eu não tinha nada. Aí foi falando. Aí, hoje ele é um empresário bem sucedido, né? E aí, hoje, quem não sabe, fala assim para ela, também, com tudo que ele tem hoje, fala, mas quem conheceu ele lá
No início não falava isso hoje. Mas por quê? Esperou com paciência no Senhor. Esse é o segredo. Amém? Como ouvir a voz de Deus e compreender as suas respostas e direções para nossas vidas? É onde a gente vai trabalhar um pouquinho aqui, com base na palavra de Deus que vem para o nosso coração. Então, Mateus capítulo 21, versos 22, a Bíblia diz: e tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Mateus capítulo 21, verso 22. Deus sempre responderá às nossas orações e usará a sua palavra. Ele usará a palavra, usará pessoas, usará a liderança, usará testemunhos e até mesmo a própria natureza, né, para nos dar direções. Porém, no meio do caminho, o vento virá. Presta bem atenção nisso. No meio do caminho vai vir um vento, vai vir tempestade para tentar abalar o nosso barco. Pessoas vão tentar nos confundir e convidar e duvidar do que Deus realmente te disse. Então, no meio da jornada acontece de tudo. Nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus, por quê? Porque no meio do caminho vai aparecer um monte de situações. E vocês vão ver aqui algo poderoso que o Pai vai falar conosco aqui de uma maneira tão especial. E foi assim que aconteceu com o nosso querido Neemias, quando ele decidiu ser usado por Deus para a reconstrução dos muros. Vocês conhecem um pouco a história disso, mas nós vamos ler aqui sobre a vida de Neemias, que eu sei que vai falar ao seu coração. Eu fiquei assustado de ver aqui algumas colocações à luz das Escrituras, eu sei que vai falar conosco. Então, Neemias, capítulo 1, se você não conhece o contexto, lá em Neemias 1, não precisa entrar, vamos colocar do 6 em diante, mas no capítulo 1, Neemias, ele recebe uma notícia dos irmãos dele, que estavam em total ruína, passando por muitas situações, e quando vem uma notícia para ele começa a chorar e começa a prantear, decide orar e jejuar, ele se coloca diante de Deus, confessando os pecados, pedindo perdão para Deus, ele vai no pó. Assim, quando a gente recebe, às vezes, uma má notícia de alguém, da nossa família, né? A gente entra em um total desespero, a gente quer resolver a questão, a gente faz de tudo. E Neemias, da mesma maneira, ele se levantou aqui para a restauração de Jerusalém, onde estavam os seus antepassados, né? Aí, lá no capítulo 6, que eu quero que você leia comigo, no nome de Jesus. Quando Sambalá, Tobias, Gesem, o árabe e os restantes dos povos, e os restantes dos nossos inimigos, souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha. Ou seja, ele se propôs a fazer um trabalho. Quando os inimigos dele souberam que ele havia concluído, presta atenção nisso. Toda vez que você se propõe a fazer algo para Deus, você se posiciona. Esse ano 2025, eu vou me posicionar. Algo sobrenatural vai acontecer. A gente faz promessas, a gente faz aquele plano de como é que chama? Planejamento, a gente faz tantas coisas. Depois, no meio do caminho, começa a aparecer um monte de situações. Se você não colocar foco naquilo que Deus colocou no seu coração, você não consegue avançar. Porque no meio do caminho começa a aparecer quem? Os Sambalás e Tobias. Os inimigos, né? Que se diziam amigos, inclusive. Então, caminhando aqui, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sambalá e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venham, vamos nos encontrar em um povoado da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer mal. Por isso, enviei mensageiros com essa resposta: diga comigo, estou
executando uma grande obra e não posso descer. Vai ter situações que você vai ter que fazer essa declaração de fé. Por que você vai na igreja todo domingo? Tem que ir na célula mesmo? Você não sai da igreja. Estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Amém? Então, caminhando. Por que parar a obra para ir encontrar com vocês? Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem. Quantas vezes? 4 vezes. Só que mexeu com o meu coração aqui. Se você não tiver foco, e não colocar o seu coração em Deus, você vai ouvir mensagem para te desanimar você e para tirar você do propósito. Amém? Deus, nesse ano 2025, colocou foco no nosso coração. Qual foi o resultado? 300 pessoas, quase 300 pessoas no Encontro Vida Vitoriosa. Qual é o resultado? Quase 60 pessoas vão se batizar domingo. Mais 60 novos membros. Quantas coisas podem aumentar a intensidade na sua vida, na sua família, no seu trabalho, se você colocar foco? Diga para o seu irmão, coloque foco, meu irmão. Amém? Então, eles mandaram 4 vezes a mesma mensagem e todas as vezes lhe dei a mesma resposta. Olha só, firmeza de propósito. Se você tiver firmeza de propósito, nada vai tirar você do foco. Muitas vezes a gente atende pessoas sempre com os mesmos problemas. Por quê? Não tem firmeza de propósito. Nós passamos pelo encontro Vida Vitoriosa, foi um mover sobrenatural. Se você não der continuidade nisso, na sua intimidade com Deus, você perde. Né, Sabá? É verdade? A gente perde. Por quê? Foi um mover, foi maravilhoso, presença, poder, glória, tal. Se você não fizer disso o seu dia a dia, se trocar tudo isso por outras coisas, perde. Porque o Sambalás e Tobias aqui, nós podemos transformar nas oportunidades, né, que a gente tem aí Netflix, tantas outras coisas, as séries, enfim, tantas coisas que roubam o nosso tempo e a nossa vida. Amém? Está claro isso, irmãos? Então, só para você começar a avançar naquilo que o Pai tem. Hoje pela manhã eu falei, Deus quer aumentar o nosso nível de fé. E eu quero isso para a minha vida, no nome de Jesus. Então, verso 5, na 5ª vez, Sanbalate enviou um mensageiro com a mesma mensagem. Ele tinha na mão uma carta aberta, em que estava escrito: dizem entre as nações que Gesem diz que é verdade, que você e os judeus estão tramando uma revolta e que por isso estão construindo um muro. Além disso, conforme dizem, você está na iminência de se tornar o rei deles. Ou seja, eles estavam falando aqui algo para ele para gerar medo nele, porque existia um rei. Existia um rei. Existia um líder. Existia alguém que estava responsável. E a intenção dele não era essa. Até o nomeou profeta para fazerem em Jerusalém o seguinte proclamação a seu respeito: há um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei, por isso vamos conversar. Eles queriam de qualquer maneira ter um tempo com ele, um tempo. Agora é muito comum as pessoas falarem, precisamos ter um tempo de mesa para falar mal dos outros. Olha como é forte isso. Tempo de mesa. Se tempo de mesa se não for para edificação, esquece. Eu estou fora. Então, verso 8. Eu lhe mandei essa resposta. Nada disso
que você diz está acontecendo. É pura invenção sua. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando, eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. O diabo não faz nada sem propósito. Pode ser que tenha áreas da nossa vida que estão enfraquecidas, sabe por quê? Porque nós demos voz para o nosso inimigo. Caminhando aqui, eu, porém, orei. Que eu fiz o quê? Orei. Agora, pois, fortalece as minhas mãos. Está orando aqui ao Senhor. Um dia fui à casa de Semaías, filho de Deleais, filho de Meatabel, que estava confinado em sua casa. Ele disse, vamos encontrar-nos na casa de Deus. Olha, gente, isso aqui tem uma sacada muito legal. Vamos nos encontrar na casa de Deus, no templo, as portas fechadas, pois estão querendo matá-lo, e eles virão esta noite. Vocês vão ver aqui que é alguém que foi contratado pelos inimigos, já que eles não tinham acesso, contrataram os inimigos para ter acesso. Se o inimigo não tiver acesso ao seu coração, ele vai contratar pessoas para jogar mentiras no seu coração. Olha que forte. Você está disposto a fazer uma obra, está disposto a abrir uma empresa, a abrir um negócio, ele vai contratar alguém para jogar areia. Já vi alguém fazendo isso, não deu certo. Esse negócio não dá certo. Pode ser que você deixou de realizar sonhos do seu coração por mentiras do diabo. E você tinha certeza que era Deus que tinha feito aquilo. Deus é poderoso para fazer muito mais do que nós imaginamos. Amém? Eu, porém, respondi, acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Ou seja, parecia uma coisa boa, mas estava levando ele à covardia. Estava levando ele a recuar. Não, eu não irei. Percebi que Deus não tinha enviado e que ele tinha profetizado contra mim, porque Tobias e Sambalá tinham contratado. Olha que forte isso. Ou seja, ele estava profetizando algo que não era da parte de Deus, mas ele tinha sido contratado para produzir mentiras. Olha que forte, gente. Ele tinha sido pago para me intimidar, a fim de que eu cometesse um pecado agindo daquela maneira, assim poderia falar mal de mim e desacreditar. Forte, né? Não sei que filme está passando pela sua mente, mas algumas lições nós vamos tirar aqui hoje para a glória de Jesus. Verso 14. Lembra-te do que fizeram Tobias e Sambalate, meu Deus. Lembra-te também da profetisa Noadia e do restante dos profetas que estão tentando me intimidar. Eu escrevi algumas coisas hoje no meu bloco de anotação aqui, que eu vou resgatar. Esses dias Deus me deu esse entendimento, né? De que coisas que você entrega nas mãos de Deus, a preocupação não deve ser mais sua. Amém? Onde está o estresse? É que a gente entrega nas mãos de Deus, só que a gente não confia que Ele é capaz de fazer. Onde está a ansiedade? A ansiedade está quando você vai cavucar a terra, joga as sementes, no dia seguinte você vai lá e abre a terra de novo só para ver se a semente está germinando. Por quê? Você não está confiando que aquilo que você fez, Deus é capaz de produzir o resultado.
A ansiedade vem quando você está preocupado se Deus está sendo competente para resolver aquela questão. Será que eu não tenho que dar uma ajudinha para Deus? Será que Ele ouviu mesmo a minha oração? Eu entreguei, mas será que Deus não dormiu? Será que Ele cochilou? Será que eu entreguei no departamento certo no céu? Ixi, esqueci de pegar o protocolo. Como é que eu vou lembrar Deus disso? O guarda de Israel não dorme. Quando você entregar um assunto nas mãos de Deus, acredite, o assunto está na mão dele. Está na mão dele. Quando alguém vir tratar de um assunto, estou aprendendo isso, aprendi isso ontem, na madrugada. Quando alguém trouxer um assunto para você e você orar sobre aquele assunto, se a pessoa falar com você de novo sobre o assunto, fala assim, esse assunto eu não converso mais sobre isso. Você lembra que nós já oramos sobre isso? Está resolvido. Ah, mas os inimigos estão chegando. Já está resolvido. O problema não é mais meu. Eu tenho que andar para frente, não posso olhar para trás. Você consegue entender isso? Que uma vez que você entregou nas mãos de Deus, você não tem que se preocupar mais com isso? Onde está a nossa dificuldade de ouvir a voz de Deus? É que a gente não confia 100%. Lembra de algo que você entregou nas mãos de Deus? Ele está cuidando. Amém? Está claro isso? Está passando um filme na sua mente aí? Na minha também. Caminhando aqui. Vamos voltar para esse ponto tão importante. Primeira lição que nós vamos tirar aqui. Os inimigos tentam Neemias. Lá no verso 2. Coloca para mim, por favor, no verso 2. Os inimigos vão sempre tentar você. Amém? Então vai aparecer o Sambalá, o Gesem, que mais? Sambalá, Tobias, né? Gesem. Eles mandaram o seguinte recado. Venha, vamos nos encontrar em um dos povoados da planície. E eles, contudo, estavam o quê? Tramando. Então, vem com aparência de piedade, mas negam a sua eficácia. Tem coisas, meus irmãos, que eu e você precisamos falar não. Falar o quê? Não. Quando você está cheio de propósito, sempre vai aparecer os inimigos tentando intimidar você. Outra. Segundo, lá no verso 3, Neemias resiste para continuar a obra. Tem coisa que você vai ter que resistir para você continuar fazendo a obra. Terceiro, os inimigos enviam falsos profetas a Neemias, lá no verso 10. Então, sempre vai aparecer falsas profecias para tentar tirar você do foco. Amém? E, quarto, Neemias responde, repreende os falsos profetas, do verso 11 ao verso 13. Então, quando você está conectado com o coração em Deus, você consegue discernir e ouvir a voz de Deus. Amém? E pelo tempo aqui, vai dar tempo de eu dar aqui algumas dicas para você de como a gente pode ouvir a voz de Deus. Então, reconhecer a ação do inimigo e se posicionar é inteligente. Mas identificar as ações dos falsos amigos e dos inimigos e repreendê-los é sabedoria de Deus. Não é só identificar, você precisa repreender aquilo que não vai edificar. Neemias tinha convicção de que Deus havia direcionado, por isso não abriu brechas para duvidar.
Não duvide da voz de Deus e da palavra de Deus. Toda vez que nós duvidamos de Deus, isso é brecha para nós não avançarmos. Amém? Então, quando você vai e Deus te dá um conselho, libera uma palavra e você permanece nela, a sua vida avança. E para encerrar aqui, eu quero falar aqui rapidamente os pontinhos que a gente pode, como ouvir a voz de Deus aqui de uma maneira bem clara para o nosso coração. Amém? Porque Deus pode falar de várias maneiras. Pode ou não pode? Pode. Uma das chaves para você ouvir a voz de Deus é você ficar quieto. Aquietar o coração. Que é o quê? Aquietar o coração. Por quê? Porque nós temos muitas vozes. E se você tem o hábito ainda de assistir muitos vídeos, muitos podcasts, muitos não sei o quê, você está ouvindo um monte de coisa, mas você não consegue ouvir a voz de Deus. Por quê? Você não aquieta o coração. Nós terceirizamos tudo, irmãos. Até a nossa devocional nós terceirizamos muitas vezes. Nós pegamos a devocional de terceiros, quartos, quintos, para fazer a nossa devocional. O que é a nossa devocional? É a sua devocional pessoal com Deus. Você consegue entender isso? Como a gente vai terceirizar a nossa comunhão com Deus? Imagina se eu for terceirizar minha comunhão com a Kátia. Não, é inegociável. Estão entendendo? Então, o que eu tenho que fazer? A primeira chave é o quê? Aquietar. Ou seja, quem escreve, quem anota, sai na frente. Eu queria muito um dia sentar com muitas pessoas e perguntar, mas o que foi falado domingo passado? Hã? Domingo passado foi falado sobre os passarinhos. Que quem não anota, não registra e não guarda. A dona Cleusa, esposa do seu Wagner, deve estar me ouvindo aqui agora. O seu Wagner falou assim que ela anota tudo. Depois ela passa limpo. Ela chama o seu Wagner e ministra para ele. Tem 70 anos. Dona Cleusa? É mais ou menos isso. Então ela anota tudo que a gente está falando aqui agora. Ela passa limpo, chama o esposo, e ele está ouvindo com ela o culto. Mas ela chama, ele tem que sentar ali com ela, ela vai repassar tudo o que ela ouviu. Que coisa linda, gente. Aí quando vem as adversidades, vem as dificuldades, eles não se abalam. Porque estão firmados na rocha. Desculpa citar uma pessoa, né, que não está presente, mas eu sei que está ouvindo. Eu tenho essa liberação aqui. O Salmo 36:10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Segunda chave. A segunda chave é você ter uma visão clara. Tudo isso aqui está no texto de Abacuque, capítulo 1, que eu não vou entrar no texto, só para deixar no seu coração. Abacuque, capítulo 1, diz assim, verso 1, aguardarei para ver o que o Senhor dirá. Qual é a visão? Qual é a clareza que Ele tem para o meu coração? Terceiro, Deus pode falar conosco de uma maneira espontânea. Você está no seu dia a dia, daqui a pouco Deus vem, libera algo para o seu coração, você está ali aquietado, você fala, Senhor, muito obrigado. Porque tudo que Deus fala conosco, sempre vai estar ligado à sua palavra. Amém? A sua palavra.
Diz aqui, a palavra de Deus, em João capítulo 7, versos 37 a 39. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Aí alguém pode perguntar, todo pensamento, espontâneo vem de Deus? Nem todos. Você que venha da gente mesmo. Mas a verdade é que precisamos conhecer os pensamentos através da palavra de Deus. Conferir. Que quando você está cheio da palavra, acredite, a palavra vai trazer, vai produzir em você resultado. Cada situação que surgir tem uma palavra de Deus. Cada situação que vier, a palavra vai vir na sua mente, nos seus pensamentos e vai produzir ações. Aquele que medita na palavra de Deus de dia e de noite. O que significa isso? É o hábito de ler as Escrituras. Vai trazer resultado. Você vai dar um conselho à luz da palavra, muda tudo. Estou tendo o privilégio de estar nesses dias com os novos convertidos. E novo convertido suga, né? Eles fazem perguntas, é que nem criança quando começa a falar. Por que isso? Por que isso? Por que aquilo? Por que isso aqui? Isso aqui. Foi aquela ali? Foi ela, né? Essa de branco aqui, ó. É você mesmo. O dia que me pegou no aniversário lá. Filha de... Hã? Não foi você, não? Não transfere para outra, não. Foi a Vanessa, né? Me pegou no aniversário e me pôs do avesso, mas fez tanta pergunta. Falei, Jesus, obrigado, Espírito Santo, que o Senhor está aqui. Mas por quê? Por causa da fome. Então eu estou num grupo de novos convertidos, quinta-feira vamos ter a nossa célula, e é legal porque eles perguntam de tudo. Hoje mesmo a André, que deve estar me ouvindo aqui, não sei se não vieram, mas estão no online, e hoje ela fez algumas perguntas, por causa da experiência que ela teve no encontro Vida Vitoriosa, e no encontro que ela teve hoje pela manhã com Deus, ouvindo a live. Estava assistindo a live, de repente Deus fala para ela assim, ó, fala para essa pessoa que está do seu lado. Aí eu não vou falar, não. A primeira reação é essa, né? Mas quando eu falei, feche seus olhos, por 2 minutos você ora aí na sua casa e tal. Eu estava na esteira, na academia, fechou os olhos, Deus mandou ela falar com a pessoa que estava do lado. E quando ela começou a abrir a boca para falar, Deus colocou as palavras. E quando ela falou, a pessoa desabou a chorar, dizendo assim, eu acabei de pedir para Deus agora, eu estava falando. A pessoa começou a desabou a chorar. Que quando você começa a ficar silencioso, né, no coração, você começa a ouvir a Deus. Deus fala até na academia, fala. Eu tive o privilégio de ganhar essas famílias na praia. Deus não pode falar na academia? Olha que lindo. E dos que o Pai nos deu, foram 7 no encontro Vida Vitoriosa. Para a glória de Jesus. Amém? Deus quer usar a sua vida. Deus quer que você ouça a voz dele. Então, para encerrar, o pessoal do louvor pode ir chegando aqui devagarzinho. Né? Bem câmera lenta. Deus pode dar um pensamento espontâneo, mas é um pensamento positivo. Olha só que interessante. Você quer saber se Deus está falando com você? Deus pode falar com você de uma maneira suave. Pensamentos negativos não é Deus falando, é o diabo. Amém? Só para você discernir. Pensamentos positivos, espontâneos, é Deus falando conosco. Ok? Então, diz aqui, ó, Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre,
tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então, os pensamentos de Deus passam por esse crivo. Olha para mim, para você não perder aqui. Os pensamentos de Deus passam por esse crivo. Qual o crivo? Filipenses 4:8. Grave isso, anote isso, para você poder depois conferir quando você precisar ouvir a voz de Deus. Vá para Filipenses e coloca esse texto. Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Aí Deus fala assim, ó, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for puro, for correto, né? Puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas, são de Deus. Ah, mas veio lá uma perturbação, veio uma tribulação. Esqueça, não é a voz de Deus. A profecia vem para encorajar, edificar e consolar. Amém? Grave isso. Alguém vem lá, eu tive um sonho, você vai sofrer um acidente, não sei o quê. Esquece, não vem de Deus. Eu recebo tantas mensagens, vocês não têm noção. Sonhos, palavras, eu vou só, Espírito Santo vai só fazendo assim, ó. Isso aqui serve, isso aqui não serve, isso aqui serve, isso aqui não serve. Por quê? Porque o Senhor quer literalmente consolar, edificar e encorajar. Vamos falar juntos? Consolar, edificar e encorajar. E para conferir, sempre usa 2 ou 3 pessoas. Olha, uma pessoa falou isso aqui para mim assim, assim, assim. Confere com 2 ou 3 testemunhas à luz das Escrituras. Como eu sempre falo, estou há 40 anos. Eu já ouvi de tudo. Eu já vi cada profetada. Deus fala, fala. Mas se não tiver base bíblica, graça e paz. Aqui dentro não vai fazer confusão, não. Amém? Eu vou estar com 97 anos lúcido. Qualquer dia eu vou pôr aqui, o dia que tiver ousadia, eu vou colocar um videozinho de um senhorzinho, crente, com 90 e tantos anos, dançando e pulando. Eu não vou ficar magrinho e feio que nem ele não, mas qualquer dia eu coloco para vocês aqui. Agora, outro pensamento. Isso aqui é interessante. Pensamentos espontâneos analíticos. Esse vem de você mesmo. Pensamentos que revelam, né, os nossos afazeres, que mostram as nossas análises racionais. Tem muitas pessoas que são muito racionais e não conseguem agir no espírito, porque racionalizam tudo. Deus pode estar se movendo, ele fica parado assim, ou ela fica parado, e não sai disso. Não desfruta da presença. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Então deixa fluir. Amém? Então pessoas que estão sempre só são analíticos. Não é ruim totalmente, precisamos ter esse equilíbrio. Mas causa ansiedade. Os analíticos ficam muito ansiosos, né? E impede o ouvir e os pensamentos de Deus sobre determinadas situações. E passam a ser, às vezes, até pessoas negativas. O analítico tem muita probabilidade de se tornar uma pessoa negativa ou crítica. Isso é muito forte. Então, quando você ouvir coisas críticas, por dar um exemplo, sobre quem que critica coisas do Espírito Santo, não ouça. Pessoas que não acreditam em milagres, nem pare para ouvir. Ah, eu não acredito nos dons. Esquece, nem ouça. Eu não ouço. Quem fala mal das manifestações do poder de Deus e fala mal do agir do Espírito Santo, eu não ouço. Meu espírito vai
fecha, não dou nem ouvido. Porque é bíblico. Amém? E nós vamos ver coisas maiores acontecerem entre nós.